Ei, pessoal! Tudo bem com vocês? Tivemos uma falhinha aqui, o celular começou a falhar. Tudo bom? Tudo bem, gente? Hoje eu quero fazer com vocês uma live super especial, muitíssimo importante. Eu vou revisar com vocês a matéria. Como que eu vou revisar a matéria? Eu vou mostrar para vocês quais são as frases mais cobradas. Hoje eu vou falar com vocês sobre as 7 frases que respondem a 66% das questões de prova sobre noções gerais de direito administrativo. São 7 frases que você tem que estudar para responder, para acertar 66% das questões. E eu vou te mostrar quais são essas frases. Não repara aí esse barulho de passarinho, de galo cantando, eu tô na fazenda. Repara não, vai ter esses barulhos mesmo, mas é até bom, né, gente? Então vamos lá, galera. Quais são as 7 frases que respondem a 66% das questões de prova para vocês memorizarem, para vocês acertarem as questões sobre o tópico número 1 do seu edital? Gente, esse material faz parte do Manual da Aprovação. Eu trago para vocês quais são as frases mais cobradas de cada capítulo, de cada tópico do edital. É isso que você tem que revisar um dia antes da prova, é isso que você tem que memorizar, porque esses são os 20% da matéria que respondem a 80% das questões. Eu vou falar com vocês essas frases, respondem a 80% das questões. Então presta muita atenção nesse conteúdo que ele é de extrema importância. E eu vou começar pelo começo da matéria. A gente vai falar sobre vários tópicos, eu vou começar do começo. A gente vai começar falando sobre noções gerais de direito administrativo. Deixei para vocês essas frases para que vocês possam dar um print. Gente, a primeira frase, olha, tá vendo? Todas essas frases respondem a 66% das questões de prova sobre o tópico número 1 do seu edital. Então, vamos dar uma olhadinha em frase a frase. Primeira frase: o poder estatal é uno e indivisível. Uno e indivisível. Entretanto, dentro da máquina estatal, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Como assim? Gente, o poder do Estado é uno, indivisível. Quem dá esse poder para o Estado? O povo. E esse poder que o Estado tem, o Estado faz o que com ele? Governa o povo que está num determinado território. Beleza. Uno e indivisível. Mas, prof, por que se fala muito de tripartição dos poderes? Porque, gente, dentro da máquina estatal, eu estou falando dentro da máquina estatal, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Poder executivo, que executa, poder legislativo, que legisla, poder judiciário, que julga, né? Cada um desses poderes desempenha uma função típica, uma função que é preponderante. Como assim? Olha a segunda frase, que responde a 14% das questões. A separação de funções entre os 3 poderes é realizada... não dá para ver aqui, tá a partir do critério da preponderância e não critério da exclusividade. Como assim? Gente, preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente, mas não exclusivamente. Quando a gente está diante de um impeachment, quem julga o presidente no que tange aos crimes de responsabilidade? É o legislativo. O legislativo, em algumas situações, ele desempenha uma função que é típica do judiciário. Ele está julgando naquela situação. Então, eu tenho que lembrar que, preponderantemente, cada poder desempenha a sua função típica. Mas, atipicamente, cada poder desempenha funções parecidas com os outros poderes. Por exemplo, o executivo tem a função típica de executar. Mas, no âmbito do executivo, existe o processo administrativo disciplinar? Existe. Nesse processo administrativo, a administração desempenha uma atividade que é parecida com a do judiciário ao julgar aquele processo? Sim. Além disso, o Poder Executivo ele pode editar normas para o quê? Para facilitar, clarificar o conteúdo da lei? Pode. Quando ele edita uma norma para facilitar, para clarear o conteúdo da lei, gente, ele está desempenhando uma função que é bem parecida com a função do Legislativo. Então você tem que lembrar. Cada poder exerce suas funções típicas e também exerce atipicamente funções que são parecidas com a dos outros poderes. Lembrem-se disso. Prof, onde estão as funções típicas e atípicas de cada poder? Na Constituição. Beleza. Próxima frase aí, gente. A lei em sentido amplo constitui uma fonte primária, conforme regra constante no artigo 5º da Constituição. 4% das questões. 4% das questões. Como assim? Nós estamos em um Estado de Direito.
Você lembra quando o monarca podia fazer o que ele quisesse, lá no absolutismo? Isso já não acontece mais. Nós estamos em um Estado de direito. O Estado, ele estabelece o direito, as regras que regem o convívio dos seres humanos em sociedade, e ele também obedece o direito. O Estado deve seguir o que está na lei. Então, a lei é a única fonte primária do direito administrativo. Prof, quais são as outras fontes do direito administrativo? Lei, jurisprudência, costumes e o quê? Doutrina. São 4 fontes que podem aparecer na sua prova. E os princípios gerais do direito também podem aparecer. Lei é a única fonte primária do direito administrativo. Jurisprudência é o conjunto dos julgados, do Poder Judiciário sobre matéria de direito administrativo. Costumes são os costumes relacionados à atuação da administração. Doutrina é o conjunto dos estudos sobre a matéria, sobre aquela área, sobre a função administrativa que o Estado desempenha. Essas são as fontes, é de onde vêm as leis do direito administrativo. Agora, um ponto importante. Quando eu falo de jurisprudência, eu sei que é uma fonte secundária, porque a única fonte primária é a lei. Mas quando eu falo de jurisprudência, eu tenho que lembrar da súmula vinculante. A súmula vinculante, ela é mais importante do que uma mera jurisprudência. Como assim? Gente, a súmula vinculante é um entendimento que foi editado pelo STF, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros, que vincula, olha o nome, súmula vinculante. Existe uma questão que muitos processos sendo ajuizados sobre aquela mesma questão. Cada juiz está tomando uma decisão diferente. E aí o STF vê naquela confusão e fala, peraí, tenho que editar uma súmula. Vou ter que editar um entendimento único sobre essa questão. Essa súmula, uma vez editada, vai vincular. Todos os juízes vão ter que tomar decisões em conformidade com aquele texto da súmula e a administração pública também vai ter que seguir a súmula. Então, quando eu falo de jurisprudência, eu tenho que lembrar que a jurisprudência é uma fonte secundária, mas a súmula é um pouquinho mais importante. A gente fala que a súmula é uma fonte principal ou direta. Para fins de prova, gente, quais são as fontes do direito administrativo? Lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Lei, única fonte primária. Jurisprudência, costumes, doutrina e princípios gerais do direito, fontes secundárias. Prof, mas quando eu falo de jurisprudência, eu tenho que lembrar que a súmula vinculante é uma fonte principal ou direta. É um pouquinho mais importante do que uma mera fonte secundária. Beleza. Próxima frase, gente. Conceito do direito administrativo. Responde a 3% das questões de prova. Galera, o que é o conceito do direito administrativo? Muito fácil. Direito administrativo é aquela área do direito que regula, que estabelece as regras acerca da função administrativa que o Estado desempenha. Prof, por que o Estado desempenha uma função administrativa? Por que o Estado administra a máquina pública? Para quê? Por quê? Porque ele quer o quê, gente? Alcançar ao interesse público. Então, direito administrativo é a área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha para fins de alcançar de forma direta, concreta e imediata o interesse público. Fácil demais. E por fim, gente, um conceito que responde a 25% das questões de prova. 25%. Gente, eu quero falar agora com vocês sobre o conceito de administração pública. Já falei de poderes do Estado, de fontes, do direito administrativo. Agora eu quero falar o que é administração pública. O que é? Gente, esse conceito ele pode ser entendido em conformidade com 2 critérios diferentes. A administração pública, segundo o critério subjetivo, o su de subjetivo, está falando dos sujeitos, entidades, órgãos. Está falando do quê, gente? De quem compõe a administração. Lembra do sujeito, do subjetivo de sujeito, beleza? Esse critério, gente, ele é chamado de subjetivo ou formal. Por quê? É a lei que estabelece quem compõe a administração. É a lei que estabelece quem compõe a administração, beleza? E a administração pública, segundo o critério objetivo, é um outro conceito. Segundo o critério objetivo, eu estou falando agora do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada. Aí eu tô falando do que ela faz, das funções dela. Macete para você não esquecer. Quando eu estiver falando de administração pública segundo o critério subjetivo, lembra de subjetivo de sujeito. Aí você fala, sujeito é quem faz parte da administração. E quando eu estiver falando de administração pública segundo o critério objetivo, eu tô falando do objeto.
qual que é a matéria, qual que é o objeto da atuação da administração, o que ela faz, beleza? Então é diferente. Administração pública segundo critério subjetivo é quem faz parte. Administração pública segundo critério objetivo é o que, gente? O que a administração pública faz, beleza? São coisas diferentes. O Brasil adota o critério o conceito de administração pública segundo o critério subjetivo, ou seja, o que a lei estabelece que faz parte da administração, a lei estabelece que quem faz parte da administração, por exemplo, indireta, são as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. A lei assim estabeleceu. Se a lei assim estabeleceu, assim é. Assim é, beleza? Dessa forma é. Correto? Não se esqueçam disso. Gente, são 7 frases que respondem a 66% das questões de prova. Vocês pegaram tudo? Todo mundo tá pegando tudo? Me conta aí, me dá um feedback. Pegaram tudo, galera? Isso faz parte do Manual da Aprovação. O Manual 2021 tá todo atualizado, veio com as questões todas novas de prova. A gente fez as mudanças em relação a licitações públicas, né, que mudou muita coisa, vai mudar muita coisa. Além disso, a gente está trazendo outras ferramentas, né? A gente vai ter um jogo de flashcards, sim. Ah, que bom, tá todo mundo pegando então. Não tá rápido, tá ok. Tá ok? Então tá, gente, vou passar agora para as frases. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases que respondem a 55% das questões de prova sobre princípios administrativos. Gente, 6 frases respondem a 55% das questões. Primeira frase, olha só. Tá falando do princípio da impessoalidade. O que é isso? Esse princípio é uma orientação que a administração pública tem que seguir. O agente público, quando ele estiver lá trabalhando, ele não pode visar atender interesses dele, ou atender um interesse de um colega, ou prejudicar alguém. Não pode. Ele tem que atuar de forma impessoal. O objetivo do agente público é alcançar o interesse público. Ele não quer privilegiar aquela pessoa ou aquela outra pessoa. Não quer. E em razão desse princípio, dessa atuação impessoal, gente, que quando o agente público edita um ato administrativo, não é ele que está editando aquele ato, não. Ele está editando aquele ato em nome da pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, por exemplo, você trabalha no estado de Minas Gerais. Você editou um ato, sabe quem responde por aquele ato? O estado de Minas Gerais. Isso traduz a teoria da imputação volitiva. A vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, quando você está editando um ato, a vontade que você está manifestando é o quê? Imputada à pessoa jurídica na qual você está inserido, porque você é uma ferramenta que aquela pessoa jurídica tem para alcançar o interesse público. É por isso que o agente público ele não pode colocar plaquinhas nas medidas que ele editou, fazendo uma publicidade pessoal. Vamos dizer que um agente público, ele deu ordem de início em uma determinada obra. Ele não pode colocar uma plaquinha ali naquela obra falando obra do fulaninho de tal. Não pode. Sabe por que não pode? Porque a obra não é dele. Ele está editando aquele ato de ordem de início, né? Ele está dando ordem de início em nome da pessoa jurídica na qual ele está trabalhando. Ele não pode usar as medidas do Estado para se autopromover, porque o Estado está executando aquela obra, gente, com dinheiro público, né? Não é ele que está executando aquela obra. É muito bom mesmo, né, querida? É muito bom. Tá muito rápido, gente? Galera que tá perguntando. Esse espaço, gente, eu tô na fazenda, olha só que delícia. Eu tô na fazenda, vocês acreditam? Vantagens do trabalho digital, né, gente? Você faz de qualquer lugar. Vou colocar aqui, vocês que estão pedindo informações, olha aqui. Vocês que estão pedindo informações, gente, a gente abriu hoje. É a galinha no fundo, isso mesmo. Tem galinha, tem vaca, tem cachorro, tem cavalo. Gente, vocês que estão pedindo informações sobre o manual. A gente lançou hoje um material novo, né, que é o Manual 2021. Quem conhece sabe como é que funciona esse manual. E ele está todo com novidades, né? Ele tem as atualizações, as mudanças legislativas, os entendimentos jurisprudenciais novos.
Não perde a oportunidade para quem está se preparando e quer usar esse período de pandemia para ficar craque. A gente sabe, gente, que esse período vai passar. Muitos concursos vão acontecer e se você for inteligente, você consegue se preparar de uma forma muito eficaz agora e alcançar a sua aprovação mais rápido. Esse é o objetivo, né, do meu trabalho, alcançar a sua aprovação mais rápido do que os outros cursinhos proporcionam. Então, para quem quiser aí, para quem quer conhecer esse material, que mostra aí quais são as frases mais cobradas, vem toda a matéria completa de direito administrativo, você consegue estudar tudo em 24 horas, mas eu falo 24 horas assim, 4 horas por dia, né, para ser intervalado. Em uma semana você esgota a matéria de direito administrativo e responde a qualquer questão de prova. Como que eu cheguei nesses números de estatística? Eu respondi mais de 35 mil questões de prova dos últimos 9 anos. Então não existe questão de prova que não é respondida pelo meu material. Inclusive eu sempre falo, quer ver se tem, não tem, né? Eu sempre lanço um desafio. Se você achar uma questão de prova que não é respondida pelo meu material, você ganha R$1.000, tá? Pode tentar. Mas ninguém conseguiu achar, porque não existe, tá bom? Que bom que você tá amando, querida, é sensacional, é surreal. Pra quem quiser essa novidade, a gente tá lançando hoje, é só hoje, a matrícula só hoje. E tem sim um desconto especial para ex-aluno. Quem é ex-aluno e quer uma atualização, tem uma condição única e especial, a gente mandou e-mail para vocês. Não perde essa oportunidade, porque é hoje. Galera que tá querendo conhecer esse material, que quer muito adquirir, envie uma mensagem para esse número de WhatsApp. Já tem constitucional, também mudou, então é só mandar uma mensagem para 31 988 21 8889. Cheio de exemplos, cheio, tudo traduzido, gente. E se você não se sentir satisfeito com o material, a qualquer tempo, você pode pedir o reembolso, né, a restituição. A gente devolve 100% do valor investido. Né? A gente faz isso porque a gente sabe, né, o tanto que ele é surreal. Você vai receber, se você comprou sexta, vai receber o atual. Sem preocupação, não preocupa. Isso mesmo, gente. Esse é o número. Não tô sentindo calor com essa blusa. Chega em quantos dias, gente? Chega em até 7 dias, tá bom? Vamos lá. Próxima frase. Sobre o nepotismo agora. Gente, eu tô falando da impessoalidade, né? Quer dizer que o agente público, ele tem uma atuação impessoal. Ele não pode privilegiar alguém, prejudicar outra pessoa, não pode. Ele atua visando atender ao interesse público. Vamos dizer que o agente público foi aprovado, tá lá, assumiu o cargo público dele, tá todo feliz da vida com o cargo público dele, e ele vai agora exercer um cargo de direção e chefia. Tem subordinados a ele várias pessoas. Ele pode usar agora cargos em comissão que ele tem para indicar pessoas para trabalhar com ele. Ele pode usar esses cargos para nomear um parente, um irmão, uma mãe. Se ele fizer isso, ele resolve todo o problema da família. Mas ele pode fazer isso? Não pode fazer isso, gente. Haja vista a vedação à prática do nepotismo. Nepotismo é justamente isso. É você, agente público, usar os cargos em comissão para nomear seus parentes, né, para resolver o problema da família. Inclusive, é vedada essa prática e também é vedada as designações recíprocas. Tipo assim, já que eu não posso nomear o meu irmão para ocupar um cargo em comissão, você aí, ó, agente público, o delegado, o agente público aí, o analista, você nomeia o meu irmão, nomeia a sua irmã, tá tudo certo? Não, gente, não está tudo certo. É vedada as designações recíprocas, esse acordo, esse ajuste assim, para que dê tudo certo, não funciona assim. Isso é vedado. As designações recíprocas também são vedadas. A prática do nepotismo, então, gente, ela é vedada, inclusive quanto a parentes, nomeação de parentes até o 3º grau. Primo pode. Então, se você assumir um cargo que é efetivo um dia, for chamado para assumir uma chefia, tem subordinados a você, várias pessoas trabalhando para você. Você tem vários cargos em comissão que você pode usar para escolher as pessoas que vão trabalhar para você. Você pode escolher o seu primo para trabalhar para você? Subordinado? Primo pode. Primo pode. O seu irmão pode? Irmão não. A sua mãe pode? Não. Tá bom? Primo pode. Beleza? Ok. O valor estava incluso? Não, gente, não estava, nunca ficou incluso. Sempre foi o frete sempre foi separado. Só de administrativo tem administrativo, constitucional, chega em 7 dias, galera. Até 7 dias. São 5 dias úteis até 7 dias corridos, tá bom? Próxima frase. Princípio da moralidade, gente. Nesse caso, esse princípio responde a 7% das questões. Por quê?
É algo que está muito em voga, né? Por que, professor, está muito em voga? Porque atuar com moralidade é atuar com honestidade, boa fé, objetiva no trato com a máquina pública. Quando o agente público atua de forma imoral, ele está cometendo um ato de improbidade que pode ensejar uma responsabilização daquele agente público. Agora, quando eu falo de moralidade, eu estou falando de moralidade objetiva. É diferente de moralidade subjetiva. Moralidade subjetiva é o que você entende como moral. O que você entende que é um comportamento moral. Isso se dá em conformidade com a sua criação, com os seus valores. Isso é diferente de moralidade objetiva. Quando eu falo de moralidade administrativa ou moralidade objetiva, eu estou falando da moralidade no trato com a máquina pública. Né? No exercício da máquina pública, utilizando o dinheiro público, o agente público tem que ser honesto, tem que atuar com boa fé. Isso é moralidade objetiva. Moralidade subjetiva é o que você pensa sobre a moral, é o que são os seus costumes, é o que você entende como certo, como errado. Por exemplo, se você vê uma garota beijando uns 10 numa noite, para alguns isso é condenável, para outros está tudo certo, né? Isso é a sua moral subjetiva, o seu julgamento. Quando eu falo de princípio da moralidade, eu estou falando da moralidade objetiva, moralidade administrativa. Então, no trato com a máquina pública, o agente público tem que ser honesto, tem que ser o quê? Tem que atuar com boa fé. Beleza. Próxima frase, gente. Publicidade. Publicidade está falando da transparência dos atos da administração. Responde a 10% das questões. Quando eu falo da atuação da administração pública, essa atuação deve ser transparente. Como assim? Todo mundo deve conhecer o que a administração pública está fazendo, né? Todos os atos da administração devem ser publicizados. Porque como que a gente vai controlar a administração? Somente tomando conhecimento do que o Estado está fazendo com o dinheiro público, né? O que o Estado está fazendo com a máquina pública. Então, gente, a publicidade é um requisito de transparência dos atos administrativos. Além de ser requisito de transparência, gente, é um requisito de eficácia. Os atos administrativos só produzem efeitos perante terceiros uma vez que eles são publicizados. Vamos dizer, por exemplo, que ocorre uma mudança no trânsito de Belo Horizonte. Isso é feito mediante um ato administrativo. Mas a BH Trans não colocou ainda uma placa de proibido estacionar naquele local que se tornou proibido estacionar. Você não sabia dessa mudança, parou o carro naquela esquina. Você vai ser multado? Não. Aquele ato, aquela mudança de trânsito que estabeleceu que seria o que? Proibido estacionar naquela esquina, só vai produzir efeitos quando ela for publicizada. Quando é que ela é publicizada, professora? Quando é colocado uma placa de proibido estacionar. Uma placa de proibido estacionar naquele local. Beleza? Ok? Entendido? Gente, para fechar essa live, deixa eu ver aqui qual que é a outra frase. Princípio da autotutela. Galera, a administração pública ela pode e deve controlar seus próprios atos. Como assim? Autotutela. Ela controla os seus próprios atos. Eu queria falar muito sobre isso porque eu quero falar com vocês que existem algumas situações em que a anulação pode gerar efeitos ex nunc e tem muita coisa para falar. Mas eu falo, na verdade eu vou continuar essa live hoje mais tarde, gente. Vou tentar fazer 6, 7 horas da noite, tá bom? Para vocês. Mas, em geral, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. A administração pública deve controlar seus próprios atos. Então, a administração, se porventura editou um ato ilegal, um ato que não está em conformidade com a lei, ela pode e deve, na verdade, anular aquele ato como se ele nunca tivesse sido editado, né? A anulação opera efeitos ex tunc. T de tunc, T de testa. Você bate na testa, ela vai para trás, efeitos que retroagem para o passado, apagando aquele ato como se ele nunca tivesse existido, beleza? E a revogação é a situação na qual a administração pública editou um ato legal em conformidade com a lei, mas que já não é mais conveniente e oportuno. É um ato que já não tem por que manter esse ato. Né? Vamos dizer que o governador aqui, Zema, do estado de Minas Gerais, iria construir um estádio de futebol. Aconteceu a pandemia, ele falou, não é mais conveniente, né? Agora construir um estádio de futebol, não é mais conveniente. Não é mais conveniente, agora ele vai, por exemplo, destinar esse dinheiro para a área de saúde. E aí ele revoga todos os atos que foram editados para fins de construir o estádio. A revogação opera efeitos ex nunc, N de nunc,
N de nuca, bate na sua nuca, sua cabeça vai para frente. Dali para frente, o ato não produz mais efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Gente, essa foi uma live super rápida para mostrar para vocês que existem algumas frases, alguns conceitos que respondem ao maior número de questões. Galera, conheçam o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele regula uma série de situações em nossas vidas. Você sabia que 20% das pessoas são responsáveis por 80% dos acidentes de trânsito? Você sabia que 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% do seu faturamento? Por exemplo, eu tenho várias atividades para fazer por dia, mas eu sei que o que representa o que maior ganho para mim são gravação de vídeos e escrita de livros. Esses são os 20% das atividades que eu faço que representam 80% do meu faturamento. Quando você entende essa regra do princípio de Pareto, que regula uma série de situações, então eu te convido a estudar sobre isso, você entende que você pode, em tempo recorde, em menor tempo, aprender o que realmente cai na sua prova. Se você ficar perdido em 1000 páginas, em centenas de videoaulas, você vai esquecer o que você estudou. Agora, se você já sabe o que cai, o que é mais cobrado, se você tem aí um material que te orienta dessa forma, que te mostra tudo, que te ensina tudo, né? Eu falo para vocês que não existe questão que não é respondida pelo meu material, não existe. Mas se você tem um direcionamento assim, você consegue, antes da prova, revisar o que é mais importante, fazer as questões e consegue acertar de uma forma muito mais fácil e alcançar a aprovação mais rápido. Esse é o meu grande objetivo. Essa live foi super rápida, mas é um super recado para você aí que quer alcançar a aprovação, sabe que a situação vai mudar, sabe que vai ter muito concurso, você sabe como é que funciona, você sabe como é que funciona o Brasil, então é hora de se preparar. Galera, hoje nós estamos abrindo uma nova turma, desculpa o barulho dos animais, eu tô na fazenda, desculpa. Mas hoje nós estamos abrindo uma nova turma 2021 com manual todo novo, atualizado. Quem quiser, manda uma mensagem para esse número de WhatsApp, 31988218889. Vocês entenderam tudo? Conseguiram pegar? Não, o frete, gente, sempre esteve à parte. Tem material de administrativo, tem material de constitucional. Isso, já falei quando chega, isso mesmo. Entendeu? Todo mundo entendeu tudo? Não pode nomear a esposa. Não pode nomear a esposa. Não pode nomear a esposa. Ok? Não pode. Galera, foi um prazer ver vocês aqui rapidinho. Eu vou deixar essa live salva um pouquinho no meu feed. Depois a gente tira. Então, quem não assistiu tudo, vai lá e corre pra ver desde o início. Beijo grande. Tchau, tchau.